Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando na área da ansiosidade. E tem uma área aqui, comecei esse ciclo trabalhando, que é na área da confiança. O Senhor me mostrou que eu preciso aprender a confiar nas pessoas, porque existem pessoas confiáveis. E eu entendia na minha infância que não, que todo mundo a gente tem que ter o pé atrás. Então, é um privilégio estar aqui hoje à noite. Já falei meu nome? Meu nome é Roseni. Queridos, fazer aniversário numa quarta-feira, no dia do Celebrando, é um presente. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia de aniversário. E eu sou tão grata a Deus pelo privilégio de caminhar, de ser alvo da bênção de Deus e de ser amada por vocês. O amor faz tanta diferença em nossa vida, a aceitação. E eu sou muito grata a Deus por essa noite. O assunto que Deus tem colocado no meu coração já faz algumas semanas, na verdade, quer dizer, alguns meses, é sobre o orgulho. Entendendo que o orgulho, como é chamado um pecado capital, é um pecado que é o portal de vários outros, ele é a base acredito que todas as áreas de recuperação. E eu queria que nós lêssemos juntos Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos ler juntos Romanos 12, 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Alguns sinônimos do orgulho pode ser autossuficiência, soberba, vaidade, altivez, uma atitude de autoexaltação, uma imagem elevada de si mesmo, um conceito de superioridade, uma independência, viver à parte de Deus. Numa das palestras que o pastor Ed deu, ele fala sobre o ego absoluto. A humildade é traduzida como um sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros e defeitos. Aí, eu queria partilhar com vocês algo que tem estado no meu coração, porque nós sempre entendemos orgulho como isto. Alguém que se acha, alguém que anda com o peito estufado e diz, eu faço, eu sou. Na verdade, eu li uma coisa muito interessante. Disse que um homem no aeroporto, ele teve uma dificuldade lá e a atendente, a flight attendant, não fala mais aeromoça, como que chama agora? Comissária, chegou e falou assim, olha, o senhor não podia fazer uma coisa. Ele olhou para ela e falou assim, você está sabendo com quem você está falando? Ela imediatamente foi no microfone e falou assim, tem algum médico aqui? Temos um homem com problema de amnésia. Ele esqueceu quem ele é. E tem uma outra anedota que eu achei muito interessante. A pessoa liga, o diretor, a pessoa liga e pega o telefone do diretor e fala um impropério, uma coisa que não precisava, meio de onda, e a pessoa, o diretor olha para essa pessoa e fala assim, você está sabendo com quem você está falando? Ele falou assim, eu estou, é com o presidente. O senhor sabe com quem o senhor está falando? O presidente falou, não. Falou, graças a Deus, ligou o telefone. Então, a gente sempre pensa no orgulho como essa pessoa, né? Que chega e eu dividi o nosso estudo de hoje em dois tipos de orgulho. Esse que nós conhecemos, que é, na primeira parte, Simoninha, entender de si mesmo acima da medida que lhe foi dada. Acima. O versículo primeiro Paulo fala para nós pensarmos de um jeito equilibrado. E nós temos, então, aquela pessoa que se vê, se olha acima, um soberbecido. E algumas características desta pessoa que se vê acima da média é o perfeccionismo. Normalmente, uma pessoa que se acha
Na verdade, uma das quartas supers foi falado aqui que a pessoa se identificou como eu lido, a minha área de recuperação é o mesmo pecado de Lúcifer. Forte, não é? E nós demos risada porque ficou tão forte, né, que a gente não sabia o que falar. Mas tudo tem que estar perfeito. Tudo não pode faltar uma vírgula. Não pode... Eu não estou falando aqui sobre sermos relaxados, mas entendendo que quando eu preciso, é importante eu estar sempre tendo a melhor nota. A minha capacidade tem que ser sempre excedida. Alguma coisa pode ser errada. Uma outra característica dessa pessoa que pensa de si mesmo como melhor, ela tem muita dificuldade em delegar. Porque como ela faz tudo certo, como ela é aquela que tem o controle de tudo, como ela conhece tudo, então ela tende a não delegar. Ela tende a fazer ela mesma. Porque ela faz melhor que todo mundo. E é interessante porque depois ela reclama que ela está muito cansada. Não é não? Ela quer fazer tudo. Ninguém faz o suficiente. Depois ela tende a reclamar, dizendo que está muito cansada. Ela é aquele ego absoluto, independente. Nós sempre achamos que a independência é o contrário da dependência. Mas, na verdade, o que nós procuramos é uma interdependência. E essa pessoa que se acha melhor, que se acha melhor que o outro, a tendência dela é achar que ela não precisa de ninguém. Uma outra característica na verdade, gente, eu tenho assistido, uma das minhas áreas de recuperação é ativismo. Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é assistir alguma coisa na televisão, sabe? E eu descobri que tem a tal das séries. E aí tem uma que eu estava assistindo. Não chegou nada muito ruim na série, tá? Se você assistir e tiver coisa ruim na série, não fui eu que falei, tá? Mas é Anatomy's Grey. E tem uma moça que desde o começo, ela é muito boazinha. Ela é muito simpática. Ela é aquela que chegou para trabalhar naquele hospital com suor, é uma pessoa simples. E chega uma parte que ela fica muito brava. Ela está namorando, e ela entendeu que o namorado a atraiu, e ela rompe com todo mundo. E fica uma pessoa que você não reconhece. É muito interessante pensar que a pessoa que às vezes é muito boazinha, ela também tem questões no orgulho. Ela também tem questões no orgulho. Uma outra característica desse orgulhoso é que ele não consegue receber nada, ou quase nada. Ele cuida de todo mundo, ele vai atrás de todo mundo, ele é muito útil para todo mundo, mas ele mesmo não mostra vulnerabilidade. Ele mesmo não mostra vulnerabilidade. Tende a não confiar. E essa pessoa que é claramente orgulhosa, que é claramente uma pessoa que acha que sabe, é claramente difícil de conviver com ela, porque sou ela que sabe de tudo, sou ela que provê para todo mundo, sou ela que tem a razão. Então, ela se torna uma pessoa muito difícil de conviver. É difícil conviver com ela. Eu queria falar a base dos seguintes grupos de apoio. A pessoa que está lidando com essa área, normalmente ela está nesses seguintes grupos de apoio. Vocês lembram de um palestrante que falou que o codependente, ele acha que ele é Deus, né? Porque ele cuida de tudo, ele dá conta de tudo, ele faz tudo certinho. E o dependente emocional acredita. Adorei isso. O dependente emocional, ele acha que realmente tem o codependente é o grande outro dependente emocional, né? Ele quer a aprovação desse grande outro, ele quer saber que o outro grande pensa, o grande outro pensa, ele quer ser cuidado, né? Então, provavelmente,
quem está no grupo da codependência, que aqui no Celebrando nós temos os dois grupos, né? Temos o dependente que acha o codependente que acha que ele é responsável por tudo, e o dependente emocional, que é aquela pessoa que está sempre querendo a atenção do outro. Então, provavelmente, o orgulho é uma das bases do grupo da codependência. Uma coisa interessante, o alcoolismo. Normalmente, eu me lembro que uma pessoa veio aqui também, deu um testemunho, e ele falou, quando eu estava alcoolizado, eu me sentia poderoso. Eu sentia que eu podia fazer as coisas. Era uma pessoa muito tímida, mas quando bebia, sentia dono da situação. Às vezes uma pessoa muito tímida, mas quando bebia, era a alegria de todo mundo, o palhaço da corte. Muitos, quando bebem, são aquelas pessoas que se tornam agressivas. São pessoas boas, normalmente. Mas quando bebe, fica agressivo. Não é interessante pensar que o alcoolismo, a base do alcoolismo é o orgulho? Quando eu bebo, quando eu uso a substância, eu me sinto empoderada. Eu faço coisas que eu não faço quando eu estou sóbrio. Uma outra área de recuperação que tem muito a ver com esse orgulho é a recuperação financeira. Porque esta parte do orgulho aqui é a pessoa que tem que parecer bem. Ela precisa da roupa de marca. Não basta ser uma camiseta, tem que ser polo. Não basta ser um tênis, tem que ser Nike. Né? Não basta ser um carro, tem que ser um carro X. Não basta ser uma bolsa, tem que ser Louis Vuitton. Tem bolsa Louis Vuitton, né? Tem. Né? Não basta ser um óculos, tem que ser um óculos de marca. Né? Então, a necessidade de parecer... Me ajuda. Pode? No microfone. Tá, entendi. Tá dando barulhinho. Toda? Não consigo tirar aqui. Obrigado. Depois você me devolve. Obrigada, seta. Então, queridos, a necessidade, o orgulhoso, ele precisa de coisas de marca, ele precisa de estar numa posição, ele precisa de um lugar de destaque. Ele precisa estar num lugar de destaque. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre um outro tipo de orgulho. E esse eu me identifico muito mais. Eu chamo de o orgulho... Assim, deixa eu falar das outras duas áreas, solta um pouquinho. A ira. A ira pode ser um sintoma do orgulho. Porque as pessoas não fazem como eu quero, eu perco o controle de alguma coisa, então eu me torno iracundo. Eu chamo essa ira muito clara. É a ira que você sabe que a pessoa está irada mesmo. Tem uma outra ira que eu vou falar daqui a pouco, que não é esse tipo de ira, mas a ira. Normalmente, quando nós estamos num grupo de ira, tem a ver com orgulho. E tem mais uma, que eu mencionei ali, tem a ver com o controle. Quando eu preciso cuidar do outro. Quando eu preciso que o outro faça como eu acho que ele tem que fazer. Quando eu preciso controlar a situação. Isto também é um sintoma do orgulho. E aí, o último que eu tenho aqui para falar é a vigorexia. Vigorexia, nós não temos esse grupo ainda, mas nós vamos precisar. É aquela pessoa que não sai da academia. Né? Ele não sai da academia. É interessante porque é um narciso, né? Ele passa em qualquer espelho e já olha como que está o peitoral, o bíceps, né? A menina já olha como que está o tríceps, está durinho, se está caindo, né? A vigorexia, a necessidade de estar muito bem, a vaidade, é um dos exemplos. Queridos, tudo isso que eu falei são coisas importantes. Eu me vestir bem, eu me cuidar. Dá para entender que isso não tem nada de errado? É quando fica exacerbado. É quando passa do natural, do normal. Aí, queria falar agora sobre esse segundo tipo de orgulho, que eu chamo de orgulho passivo. Entender de si mesmo como abaixo da média que lhe foi dada. Escolher não ser tudo que Deus pré-ordenou que fôssemos. Em Efésios 2:10 diz, pois somos
feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão ordenou para que andássemos nela. Então, tem coisas que Deus pré-ordenou para que andássemos nela. Né? E é individual, coisas para mim, para eu andar nela, coisas para o Lomba andar nela. Né? Tem coisas pré-ordenadas, porque temos características diferentes, temos jeitos diferentes. E esta pessoa, ela não consegue entender de si mesmo com a medida que lhe foi dada. Às vezes, por meio da rejeição de ser diferente, de não ser acolhido pela tribo. E eu queria falar aqui de um filme, que eu acho que fala muito claro sobre isso. É traduzido aqui como Gênio Indomável. Vocês lembram? Matt Damon é um dos protagonistas e Rob Williams, que acaba sendo o psicólogo dele. E é um rapaz, eu não vou contar para vocês assistir e gostar, mas é um rapaz superdotado, mas que faz o mínimo do mínimo do mínimo para continuar com os amigos dele. E tem uma cena, essa cena eu vou contar, que tem um teorema muito difícil para ser resolvido nessa faculdade, e ele trabalha como a pessoa que faz limpeza. Né? Porque ele é o que ele queria fazer, porque está com os amigos dele. E ele passa, resolve e some. E depois vai descobrir quem que resolveu o teorema, porque não foram os alunos da faculdade, foi ele. E o filme todo é sobre ele querendo ficar com os amigos e não querendo admitir a sabedoria que ele tinha, a inteligência que ele tinha. A sabedoria ele conseguiu depois, mas a inteligência que ele tinha. Então, muitos de nós temos dificuldades em admitir o potencial que nós temos, porque é mais conveniente ficar com as pessoas perto da gente. A família, não tem ninguém que se formou na faculdade, não tem ninguém que fez uma pós-graduação, então, inconscientemente, eu também não quero fazer. Porque ninguém da família fez, então fica estranho eu fazer. Faz sentido? Esse tipo de orgulho? Nós falamos do orgulho a mais, estamos falando agora da pessoa que tem orgulho a menos, que a medida não está certa. Então, ela quer ficar no convívio das pessoas e ela não quer exercer o papel que Deus deu para ela. Ela não quer desenvolver as características, os papéis que Deus deu para ela. Pessoas que estão lidando com esse tipo de orgulho, que dificilmente a gente pensa que é um orgulho, nós olhamos como uma pessoa humilde, né? Quando a gente vê a pessoa com o peito estufado e fala, você sabe quem eu sou? A gente já imagina, é um orgulhoso, né? Mas quando a gente vê alguém entrando, cabisbaixa, assim, sem muita segurança, a gente fala, ai, né, é baixa autoimagem, né, coitado. Não, é pecador igual ao primeiro. É o mesmo orgulho, é a mesma raiz. Paulo diz para pensarmos na medida certa, nem a mais, nem a menos. Então, esse orgulho de não assumir quem eu sou, de não crescer, também orgulho. Quem pode estar nesse grupo nos celebrando, lidando? Quais são as áreas que pode estar lidando? O grupo da baixa autoimagem. Queridos, nós não estamos dizendo que é isso, tá bom? São possibilidades, tá? Mas a pessoa no grupo da baixa autoimagem é a pessoa que tem aquela falsa modéstia. A pessoa que acaba, no processo dela, tendo um desrespeito próprio. E eu queria fazer uma partilha sobre isto. Esse estudo começou assim. Eu falava, interessante, eu tenho tanta dificuldade em ir comprar roupa nova, eu tenho tanta dificuldade em colocar coisa de marca. Eu devo ser bem humilde. Só que não. Só que não. Me lembro uma vez eu cheguei estava conversando com o pastor Cláudio, eu falei, olha, eu escondo meu Apple Watch, porque as pessoas não precisam saber que eu tenho o Apple Watch. Né? Eu falei, porque fica ruim, né? É perigoso as pessoas roubarem. E Deus foi falando no meu coração, já faz um tempo, que viver abaixo do que Ele criou para nós, não em termos de coisas,
mas em termos de responsabilidades, em termos de valores, é pecado e é errado. Queria que a gente visse qual é o próximo. Coloca aqui, Simoninha, os grupos. Então, a primeira coisa que eu consigo ver nesta área, essa pessoa, ela tem essa falsa autoestima, falsa modéstia. Ela muitas vezes tem desrespeito próprio. Um versículo que Deus tem falado muito na minha vida é esse em Provérbios. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida. Então, tem situações que nós não precisamos nos desrespeitar. Mas o codependente, o dependente emocional, ele se desrespeita. Ele se permite ser desrespeitado e ele pensa que ele está sendo humilde. Não, ele está desrespeitando a criação, a criatura. Nós carregamos a imagem de Deus, queridos. Nós carregamos a imagem de Deus. E em nenhum lugar da palavra de Deus diz para nós nos desrespeitarmos. Daqui a um pouquinho vamos ver alguns exemplos de Jesus Cristo. E em nenhum exemplo de Jesus Cristo, ele, sendo a pessoa humilde e equilibrada, ele se desrespeitou. Outra característica, vou falar um pouquinho assim, Simoninha. Eu descobri, numa última reunião que a gente teve, do TIM, do Celebrando, uma pessoa muito querida falou, olha, eu dei uma recaída no ativismo, e isto foi orgulho, isso é orgulho. Gente, aquilo ficou no meu coração, né? Porque é a minha área de recuperação. Eu falei, então, só basta também ser orgulhosa por causa disso. Sim, porque o ativista, ele precisa fazer muito, porque ele não está convicto que ele é um filho amado de Deus. Por isso ele não pode parar, ele fica fazendo, e ele não aquieta a alma. Então o ativismo pode ser um sintoma do orgulhoso. Aí quero falar mais dois. Passivo-agressivo, o cínico. Lembra que eu falei que o primeiro orgulhoso, ele fica bravo, você sabe quem eu sou e tudo mais? Lembra o primeiro exemplo? Nesse exemplo, a pessoa é cínica. A pessoa, a raiva vai para dentro, tá? E aí, eu também queria falar um pouquinho sobre uma pequena partilha. Me lembro que uma pessoa muito querida falou assim, olha, fiquei muito preocupado quando alguém falou, mas nada tira a tua... Você fica bem, você não fica bravo. E essa pessoa falou assim, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, pensei comigo, mas por que ficou preocupado? Coisa mais legal, fruto do Espírito. Só que não. Eu entendi depois. Porque emoção, queridos, a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Em nenhum lugar na Bíblia fala para não irar, porque não tem como. Não tem. Deus criou emoções. Então, imagine um carro, ele para. Não parou ainda não, está andando, mas acende o sinalzinho vermelho, porque tem pouca gasolina. Né? É um sinal de que tem pouca gasolina. Imagina eu, muito brava, bendita a luz, não apaga e pega um tijolo e quebra. Assim. Né? Não, é um sinal. É um sinal de uma coisa está errada. Então, quando existe essa ira, ela precisa ser falada, ela precisa ser trabalhada. E esse orgulhoso aqui, ele não entende que ele está com muita raiva. Porque ele não está explodindo. Então, na verdade, o cinicismo, ele é cínico. Dá a impressão, não me importo com isso. Aí, vamos dizer, se a esposa está muito brava com o marido, mas ela não fala que ela está brava com o marido. Aí, o que ela faz, está passando a roupa dele e queima. Queima, literalmente, queima a camisa. Vai cozinhar para ele, queima a comida. Troca o sal, fica muito salgado. Está entendendo que ela está demonstrando essa raiva de qualquer forma? Mas não de uma maneira saudável. Não de uma maneira saudável. Outra característica, a autorreferente. O Jorge falou uma coisa tão interessante na semana, quando eu encontrei o nosso querido do CR Teens. Ele falou, está chovendo e as gotinhas estão caindo e cai num buraco. A pessoa falou, está vendo? É comigo. A pessoa, está vendo? É comigo. Tem muitas situações em que alguma coisa pode acontecer, mas é comigo. Sabe? Ele falou com todo mundo, mas não falou comigo. Né? Autorreferência. Sempre é com essa pessoa. E mais algumas, timidez excessiva pode ser o resultado desse tipo de orgulho. A dependência.
ceder muito facilmente. E esse fácil de conviver é entre aspas, viu? Esse fácil de conviver é entre aspas, porque a gente está convivendo com alguém que a gente não conhece. Tá? E Deus falou muito nessas características comigo, queridos. Muito, muito. E uma das coisas que eu tenho trabalhado é exatamente essa questão de entender quem eu sou em Cristo Jesus. Queria usar agora, falar um pouquinho dos grupos de apoio que essas pessoas pertencem. Pode ser dependência emocional. O que é a procrastinação? Qual é o grupo da procrastinação? Por que eu procrastino? Porque muitas vezes eu quero sabotar alguma coisa que é boa. Eu sei que eu tenho que pagar aquela conta. Mas se eu não pagar, eu vou ter alguns danos. A minha casa vai ter alguns danos. Então, pelo fato de não me ver como filha amada de Deus, eu saboto as coisas que eu preciso fazer para continuar sendo uma cidadã de segunda categoria. Não é interessante isso? A procrastinação é um orgulho embutido, porque eu não faço o que eu preciso, porque em não fazendo o que eu preciso, fica claro que eu não sou tão bom assim. E dá para entender como isto não é saudável? Como isso não é bom? Queridos, dá para entender aqui que eu estou usando vários exemplos que não é necessariamente isto, mas que pode ser? Tá? Não sai, tá vendo? Eu deixei de pagar porque eu sou orgulhoso, tá vendo? Eu estou num tal grupo que eu sou orgulhoso. Não, eu estou dando alguns exemplos gerais que para mim, na minha experiência, fizeram muito sentido. Fizeram muito sentido na minha experiência desse orgulho, esse orgulho embutido. Né? Que não tem a ver com tantas coisas que eu acho que a pessoa orgulhosa de fato tem. Então, a procrastinação, eu me lembro também da questão da rejeição. Gente, pessoas podem não gostar da gente, certo? Que ideia é essa que todo mundo tem que gostar de mim? Né? Onde foi dito que as pessoas têm que gostar de mim? Lembra? Tem a questão de de amar a todos. É uma regra bíblica. Amai a todos. Né? Amai como Cristo vos amou. Mas o gostar, de ter intimidade, são poucas pessoas, não são? Né? Convidar para comer pizza na nossa casa não precisa ser para todo mundo, certo? Não é? Mas o orgulhoso, ele acha que ele tem que ser convidado para todas as reuniões possíveis. Todos os aniversários e todos os casamentos. Né? É um orgulho? Sim. Né? Porque tem lugares que nós não vamos ser convidados. Eu acho tão injusto. Mas tem. Me lembro que há pouco tempo atrás eu queria participar de uma reunião aqui na IBAB, que tinha aqui reunião. E eu queria participar. E eu falei para esse líder, olha, eu queria participar. E ele falou assim, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, mas eu sou convidado para tal reunião que você está? Eu falei, não. Eu falei, então por que você tem que ir nessa outra? Eu falei, é mesmo, né? É mesmo, né? Porque tem lugares em que não tem razão de nós estarmos e não tem problema. Não é necessariamente que não gostam da gente, porque existem certos limites, certos convites e tudo mais. E um outro, eu também acredito, gente, que o ativismo também cabe aqui. Eu preciso fazer para ser notada. E também algumas questões de caráter. Eu queria gastar esses próximos minutos, queridos, falando sobre a única pessoa que tem o exemplo perfeito do equilíbrio. Lá em que nós vimos, em Romanos 12, 3, uma pessoa que nem pensava acima e nem pensava abaixo. Enquanto celebrantes, enquanto pessoas que moram nessa terra, nós vamos ter questões do orgulho, certo? Né? Somos pecadores, nós vamos ter. Mas vamos pensar nessa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré e vamos ver 4 características sobre alguém que sabe quem é. Alguém que tem o equilíbrio perfeito. Queria que nós... acho que tem o texto
Mateus capítulo 6, Jesus, o ser com total, eu chamo de egossintonia, viveu na medida perfeita que lhe tinha sido conferido. Primeiro, ele sabia receber presente. Receber presente é algo muito complicado para o orgulhoso. É algo muito... Ele dá presente. Ele ajuda, ele gosta, mas receber presente é difícil. Então, eu vou simplificar aqui, por causa do nosso tempo. Mateus capítulo 26, versículo 6 a 13, fala de um jantar em que Jesus estava. E chega essa senhora com um perfume que custou um ano. Custaria o valor de um ano de trabalho. Vamos imaginar que o salário mínimo é mil reais? Então, vamos imaginar que o perfume talvez custou 12 mil. Imagine um perfume 12 mil reais. Tá? E ela chega com esse perfume e ela coloca aos pés de Cristo. E ela depois seca com seus cabelos. E aí, os religiosos falaram, Jesus, que história é essa? Um perfume desse, tanta gente morrendo de fome, e ele permitiu que essa senhora colocasse esse perfume de 12 mil reais nos pés. E Jesus falou assim, deixe. O que ela está fazendo agora, ela está anunciando a minha morte. Jesus Cristo recebeu um presente caríssimo. Uma outra coisa que eu pensei, queridos, preparando esse estudo, Jesus Cristo, ele ficou, quanto tempo de ministério ele teve? De tempo integral? 3 anos, não foi? E ele foi mantido, provavelmente por algumas senhoras, alguns estudiosos dizem. E Jesus foi mantido por algumas senhoras. Receber é algo muito difícil para o orgulhoso. E Jesus Cristo, ele recebia. Ele sabia quem ele era. Saber quem nós somos não é necessariamente algo egoísta. Eu costumo chamar que é ser egocintônico. Ter sintonia com quem nós somos. Um outro exemplo de Jesus Cristo, ele não negava suas emoções. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele tá muito bravo. E ele emite a sua opinião. Ele chama aquele povo com quem ele estava de raça de víboras. E depois ele fala esse povo que coloca uma religiosidade forte, dizendo que as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo outro. Estas pessoas, por fora, elas parecem tão religiosas, mas por dentro, elas são sepulcros caiados. Isso é forte naquela linguagem, queridos. Isso é forte. Jesus Cristo, ele era honesto com as emoções dele. Existia honestidade. Muitos de nós estamos aqui porque nós somos ensinados que nós não podíamos ser honestos com os nossos sentimentos. Dá para ser educado e honesto com os sentimentos. Nós não precisamos falar que nós estamos sentindo algo que não estamos. Lembra-se, quando nós tínhamos que falar, né? Paz do Senhor, paz do Senhor. Na verdade, tem um querido que fala, né? Quando fala assim, tudo bem, ele fala assim, tudo é muita coisa. Lembra? Né? Porque, como assim, né? Então, glória a Deus, não está tudo bem, está tudo certo? Não, não está. Não vai falar para todo mundo, com certeza. Né? Mas nós podemos, Jesus Cristo tinha essa autenticidade sobre ele, sobre os sentimentos dele. Uma outra característica, e essa eu queria ler com vocês, é João capítulo 6, versículo 67. É mais ou menos assim. Jesus Cristo, essa foi o exemplo da mulher que colocou esse perfume. Jesus Cristo, eu vou ler esse último versículo. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua, sobre o perfume que a mulher deu que a mulher derramou aos pés dele. Nesse outro exemplo da autenticidade de Jesus, desse equilíbrio de Jesus, ele está bombando no mistério dele. Ele multiplicou os pães, as coisas estão acontecendo direitinha, pessoas o seguindo. E aí, ele prega ele faz uma mensagem em João 6, e essa mensagem é dura. Pensa em uma mensagem dura. Ele fala sobre comer a carne, beber o sangue. E as pessoas não gostam dessa mensagem.
E aquele povo todo que estava seguindo, um bocado de gente vai embora. Vai embora. Não quero seguir esse Jesus. Complicada essa mensagem dele. Comer sangue, beber sangue, comer carne. Não gostei. Sabe o que Jesus Cristo fala? O que Jesus Cristo faz quando todo mundo vai embora? Sabe o que Jesus faz? Nada. Aí ele chega para os discípulos dele e fala assim, e vocês não vão embora também, não? Ele tinha tanta convicção de quem ele era tão equilibrado em quem ele era, que ele não precisava que todos o seguissem. A popularidade dele não era algo que era necessário para ele, porque ele tinha esse equilíbrio de quem ele era. Ele sabia quem ele era, então ele não precisava ser popular. Ele não precisava ter uma mega igreja. O celebrando dele não precisava bombar. Seria bom, mas não era necessário. Dá para entender a beleza de uma pessoa que tem esse equilíbrio, essa egossintonia? Deixa eu dar um outro exemplo de Jesus. Próxima ali, Simoninha. Ele era vulnerável no Getsemane. É um dos exemplos mais lindos da humanidade de Jesus. Ele está ali no Getsemane, ele está numa situação de muita dor, de vulnerabilidade, de dor, de tristeza. Ele trabalhou 3 anos com o povo, ele tinha falado, ele tinha multiplicado os pães, ele tinha feito tantas coisas. Mas o que aconteceu é que ele estava naquele momento, dali a algumas horas, sendo crucificado. E ele pede para os discípulos estarem com ele, para orarem. Um outro, mesmo exemplo sobre a vulnerabilidade de Jesus, que eu sempre usei, e hoje em dia eu penso com um jeito diferente, é aquele versículo que fala Jesus chorou, vocês lembram? Né? Contra Lázaro, eu usava muito esse versículo para ganhar concurso bíblico na igreja, porque é curtinho, né? Mas a gente já pensou o que significa o Deus, Criador dos céus e da terra, chorar? Deus, Jesus, chorar. Jesus fala, olha, fica acordado comigo aqui, ora comigo. Vulnerabilidade. Uma das áreas que nós podemos trabalhar com a questão do nosso orgulho é ter alguém com quem falar. Jesus, esse exemplo perfeito de equilíbrio, de não ter orgulho nem para mais nem para menos, ele foi vulnerável, ele chorou. E 2 mais exemplos, ele validava a sua liderança. Tem algumas coisas que Jesus fazia que eu achava meio estranho. Por exemplo, eu estava lendo os evangelhos, quando ele fica lá no poço com a mulher samaritana, lembra que os discípulos estavam fazendo? Quem lembra? Quem lembra? Tinham ido comprar comida. Tá bom, achei meio assim. Os discípulos vão lá trabalhar e ele fica lá conversando com a moça. Aí, lembra-se quando eles vão celebrar a Páscoa? Ele fala assim, olha, alguém foi pegar o joentinho, lembra? Para ele subir? Tá, eu achei também meio estranho. Aí, teve, na última ceia, tinham que ver o lugar onde iam fazer o jantar, lembra? E quem foi que foi ver isso? Foi Jesus? Jesus não tinha problema em ser servido. Jesus não tinha, ele validava a liderança dele, era natural. Ele estar ali com uma mulher samaritana e alguém comprar alguma coisa. Lembra na multiplicação dos pães também? Tem alguém que tem comida aí? Ai, não, tem um menininho. Entende essa parte que eu estou falando? Isso chama egossintonia. Jesus não tinha dificuldade em ser servido. Ele sabia quem ele era. Isso não era orgulho. Ele sabia quem ele era e as pessoas queriam fazer algumas coisas e ele permitia. Ele não tinha necessidade de fazer tudo como codependente. O codependente, ele quer fazer tudo. Ele não permite que ninguém faça, porque ele acha que é orgulhoso. Não, Jesus não tinha dificuldade em permitir que outras pessoas faziam. E o último exemplo que eu queria dar sobre Jesus foi em Mateus capítulo 27, versículo 14.
Vê se tem essa Moninha, para eles visualizarem. Mateus 27,14 é um exemplo em que Jesus Cristo, ele está diante de autoridades. Ele já passou a noite toda apanhando, foi jogado para lá, para cá, e finalmente ele está na presença desse oficial, e esse oficial fala assim: você é o Filho de Deus? Ele todo machucado, e ele não responde. Ele sangrando, machucado, não responde. Aí esse oficial fala: mas olha, você é o Filho de Deus? E ele continua quieto. Aí esse homem fica muito bravo, fala assim: você sabe que eu tenho o poder de te mandar para a cruz? Jesus, machucado, sangrando, olha para ele e fala assim: você não tem nenhum poder a não ser o poder que o Pai me deu. Isso é autoridade ou o quê, queridos? Isso é autoridade ou o quê? A integralidade que ele tinha com ele mesmo. O entendimento que ele tinha dele mesmo. E muitos de nós olhamos para isso e a gente pode falar: não, mas ele está muito orgulhoso. Não, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. O nosso desafio, como celebrando, é saber quem nós somos. Porque quando a gente sabe quem a gente é, não tem problema em lavar o pé do outro. Quando a gente sabe quem a gente é, não tem problema em fazer limpeza, em seja lá o que for. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós não sabemos quem nós somos, é quando eu preciso do palco. Quando eu não sei quem eu sou, é que eu preciso da roupa de marca. Quando eu não sei quem eu sou, eu tenho que comprar, como diz um irmão americano, ele fala assim: eu compro coisa que eu não tenho dinheiro para impressionar quem eu não gosto. Rick Warren. Eu compro coisa que eu não tenho dinheiro para impressionar quem eu nem gosto. Isto é um exemplo desse orgulho. Este é um exemplo desse orgulho. Sugestões, antídotos, sugestões que nós temos para lidar com o nosso orgulho, seja ele... E, gente, ninguém nunca tem um tipo de orgulho e não tem outro, tá? É tudo misturado, concorda? Né? Por vezes a gente se acha, por vezes a gente fica lá embaixo. Não. Sugestões. Primeiro, ter padrinho e prestador de contas. O orgulhoso, ele não tem amigo espiritual para ele contar as questões dele. Para eu trabalhar a minha questão de orgulho, eu preciso de alguém de fora de mim. Alguém que está fora, que me vê e que vê coisas que eu não vejo. Prestador de conta, padrinho, amigo espiritual. Nomeie a sua área de recuperação. O orgulhoso, ele não consegue vir aqui e falar: estou trabalhando isto. Ele enrola. Eu me lembro de uns irmãos nos Estados Unidos que há 10 anos ele está trabalhando com codependência, mas não fala a área. É ira, é trauma emocional. Qual é o trauma emocional? Fala. Eu acredito, queridos, que quando a gente dá nome à nossa área de recuperação, não cabe o orgulho e a gente fala área de recuperação. Dá nome para a sua área de recuperação. Outra, escreva e partilhe seu testemunho. Escrever o testemunho é algo que ajuda muito nesse processo do orgulho. Porque no testemunho não foi só coisa ruim que aconteceu. Tem coisa boa que aconteceu também na nossa caminhada, certo? Equilibrar essas áreas. E outra, reconhecer que a fonte de humildade está em Cristo. Não está em mim. Eu não consigo produzir humildade. Está em Cristo Jesus. E queridos, é algo que eu preciso buscar um dia de cada vez, todos os dias. A humildade de ontem não serve para hoje. Hoje eu preciso de um outro canal de humildade. Entende? Porque a vida ela vai acontecendo. A vida vai acontecendo. E a humildade de ontem não dá conta do dia de hoje. Hoje eu preciso de humildade que vem de Cristo de Nazaré, que vem da minha caminhada. Fuja da independência e da dependência. Cultive a interdependência que nós temos nos nossos grupos.
O último versículo é aquele que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que o orgulho é um pecado capital? Porque ele nos afasta da graça. Ele nos afasta da graça. A graça é dada ao humilde. Por que é gostoso caminhar com o celebrante? Porque o celebrante, ele fala a sua área de operação. Ele está em contato com o que ele está trabalhando. Então ele não tem como se achar. Não dá para subir aqui e falar que eu sou uma filha de Deus, lidando com orgulho passivo e ser orgulhosa. Né? Vai tomando corpo. Não vai crescendo, não vai crescendo. Eu queria terminar dizendo uma coisa que não está no PowerPoint, porque veio depois. Mas descobre-se muito sobre o nosso orgulho quando nós recaímos. Quando nós recaímos, a primeira tendência é negar. Quando nós recaímos, a primeira tendência eu ouvi uma palavra muito forte na semana passada com uma pessoa muito querida. A pessoa falou assim: é que eu também mereço ser feliz. Outra muito típica de quando alguém recai é: eu sou homem, eu tenho minhas necessidades. Ou então, eu sou mulher e eu tenho minhas necessidades. Uma outra também ninguém é de ferro. Exemplo típico de orgulho. Quando nós recaímos. Aí eu queria terminar com o exemplo de Jesus Cristo. Com o exemplo de Davi. Quando ele entendeu do pecado dele, vocês lembram a maneira como ele lidou com a situação? O Salmo 51 fala: eu pequei, eu não sou digno de chegar nessa presença de Deus. Quando eu penso em Paulo, quando ele conhece Jesus, ele fala: eu não sou digno de ser apóstolo. Paulo não falava em público, ele não era bom. Ele escrevia bem, mas ele não falava bem. Sabe? Ele fala: vocês ficam procurando esses caras que falam bem, que são eloquentes. E eu sou tão simples, decidi nada saber dentre vós, senão a Cristo e esse ressuscitado. Percebe a humildade, queridos? Quando nós recaímos, nós entendemos onde está o nosso coração. Se eu nego, se eu digo não está tudo bem, eu não sou de ferro, eu mereço algum prazer, eu ainda não estou nesta área da humildade. Quando eu reconheço para o meu irmão espiritual, para o meu padrinho, vocês homens padrinhos, nós mulheres madrinhas, aí mora a graça de Deus, amém? Aí mora a graça de Deus, quando eu entendo, não, eu pequei, eu preciso da graça de Deus. O orgulho bate na nossa porta todo dia. A humildade de hoje não significa a humildade de amanhã. A minha oração, o nosso grupo de apoio, eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre isso. Em qual área eu preciso trabalhar a minha humildade? Que tipo de orgulhoso eu sou? Aquele que se acha? Ou aquele que fica escondido, sendo capacho do outro e diz que é humildade? Não, isso é doença, é desrespeito. E como equilibrar isso, queridos? É com a graça de Deus. É caminhando com o nosso padrinho, é caminhando com a nossa madrinha, é caminhando com pessoas que nos ajudam. Não, isso está mais, não, isso está menos. Que Ele, pela graça dEle, nos abençoe nesse tempo que nós vamos dividir em grupos.